E, ao mesmo tempo, temos esse jovem aqui, que é jovem em idade, mas que tem uma bela experiência no âmbito da ANEC nacional e com obra já publicada e muitas experiências formativas em âmbito de pastoral. Então, hoje a gente quer fazer interlocuções entre o ensino, que é o que eu esqueci de dizer, o Gregory, né? Perdão, Gregory. O Gregory que vem aí, que é da Câmara do Ensino Superior, da ANEC. Então, nós queremos fazer algumas interlocuções entre o ensino religioso e a pastoral nesta noite. Gregory e professora Dilson, nós já temos um lema da nossa pastoral, da rede Servas de Maria Reparadoras, e esse lema e o símbolo escolhido é: nossa missão é cuidar. Né? Esse é o nosso diferencial como educação católica. Nós não queremos ser uma educação só para oferecer conteúdos, mas cuidar da gente, cuidar da pessoa, dentro de um projeto humanista, dentro desse projeto, dessa proposta tão bonita do Pacto Educativo, que o Papa Francisco convoca a cada um de nós, e na primeira hora, as escolas católicas. Obrigado, padre. Eu quero agradecer muito a colocação do professor Adilson, porque, de certa forma, ele introduziu e já esquentou os motores, né, para a nossa conversa nessa noite, assim, na questão pastoral, além de trazer uma reflexão muito pertinente sobre o papel do ensino religioso no momento em que nós estamos, né, vivendo muitas disputas sobre o sentido do ensino religioso. Isso permanece, né? É uma questão que não se apazigua. Eu, particularmente, fico tentando entender por quê, ainda é algo tão assim disputado. Mas eu quero antes agradecer, né, a toda a congregação das Servas de Maria Reparadoras, agradecer também o convite do padre Rogério, dizer, enfim, nós vamos conversar sobre a pastoral na escola católica, né, e a demarcação que o professor José Adilson fez, ela é muito necessária, porque o ensino religioso é um componente curricular, obrigatório, em certa medida, como ele fez a discussão muito bem feita, inclusive, sobre a obrigatoriedade, e a pastoral escolar não é um componente obrigatório, nem da escola pública, evidentemente que não, né? Mas da escola confessional também não. Porém, é muito necessário que esta pastoral escolar exista, e nós vamos conversar um pouco sobre o que ela significa, justamente porque nós estamos o tempo todo, como instituições confessionais, questionando a nós mesmos e sendo questionados por quem está de fora, o que faz uma escola ser católica? O que faz uma escola católica ser de fato católica? Há quem entenda que a catolicidade da escola católica está relacionada à qualidade do seu ensino, mas escolas católicas, escolas não católicas de qualidade, nós temos aos montes. Há quem pense que a escola católica ela é católica porque ela dá bolsas, porque ela é filantrópica, mas a filantropia não é uma questão exclusiva da Igreja Católica. Escolas evangélicas, escolas espíritas e escolas não confessionais são consideradas comunitárias, né, filantrópicas, beneficentes. E outras pessoas imaginam que o que faz uma escola católica ser católica é ela ter capela, ter missa, ter freira, ter quadros de Jesus, crucifixos por toda parte. Bom, o que de fato faz uma escola ser católica, né? É evidente que todos esses elementos estéticos, litúrgicos, são importantes para mostrar, para evidenciar a nossa catolicidade, mas a catolicidade não está nesses elementos externos. Assim como há muitas escolas hoje querendo se dizer que são as verdadeiras escolas católicas, porque elas ensinam latim, porque elas ensinam música clássica, porque elas ensinam a rezar o terço, fazem a adoração santíssima, e as meninas usam saia, plissada. Imaginem, né? Estamos voltando aí a essas estéticas antigas, e há escolas que estão surgindo hoje, e muitas escolas surgindo assim, vinculadas a alguns movimentos, a algumas comunidades da igreja,
que se dizem verdadeiras escolas católicas, né? E colocam as nossas escolas congregacionais como uma espécie assim de escolas hereges, porque nós não somos tão católicos assim, né? Mais católicos que o Papa. Então, o que faz uma escola católica ser católica é uma questão que nós nos fazemos o tempo todo. E se nós não nos fazemos, a gente que trabalha dentro da escola católica, acho que a gente começa a precisar fazer a partir do momento em que a gente lida com um público muito diverso e muito plural. As nossas escolas têm de tudo, tem até católico, né, dentro das nossas escolas. Então, nós precisamos lidar com essa pluralidade de fés no ambiente das escolas confessionais católicas. Mas o que faz uma escola católica ser católica é ter um DNA evangelizador. É muito interessante a imagem do DNA, porque o DNA que nós recebemos, né, dos nossos pais, e que é único nosso, nós temos semelhanças com irmãos, com pais, primos, parentes, mas cada um tem o seu DNA, e o DNA é uma espécie assim de registro da nossa pessoalidade, um registro biológico de quem nós somos. O nosso DNA está presente em todas as células do nosso corpo. Não importa se seja células do coração, células do sangue, células do cérebro, dos músculos, dos ossos, todas carregam esta informação genética. E dessa forma, uma escola católica deveria ter em seu DNA a evangelização. Em todas as células, em todas as suas partes, em todos os seus espaços, ter este DNA evangelizador. Mas a gente poderia se perguntar o que significa evangelizar e por que evangelizar? Né? São duas perguntas que também podemos nos colocar. Porque evangelização é uma palavra que nós, embora lidamos e estamos dentro da igreja como religiosas, como presbíteros, como leigos, nós lidamos tanto com evangelização, mas nós temos uma dificuldade de decidir o que é evangelização. Eu não vou dizer de definir, porque as definições de evangelização são muito plurais também. Mas a gente tem uma dificuldade de decidir o que é evangelizar. Né? Nós estamos na paróquia e não sabemos o que é evangelizar. Às vezes, nós estamos na posição de uma liderança na comunidade, até mesmo como pastores da comunidade, como padres, e nós temos dificuldade de entender o que é evangelização. E essa dificuldade de dizer o que é tem a ver com uma outra dificuldade, que é de entender o porquê evangelizar. Nós evangelizamos porque nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas, hoje, dando essa resposta hoje, em 2022, as pessoas estão muito feridas, né? As pessoas estão muito desencontradas no sentido profundo, não no sentido moralista, mas no sentido de que o ser humano está desencontrado, desnorteado, desencantado com a vida. E esse desencanto está lá nas paróquias, mas está também nas nossas escolas. Os jovens, observem bem, os nossos jovens lá do ensino médio, por exemplo, eles estão desencantados. As crianças lá no ensino fundamental estão feridas porque vivem em famílias que não amam de verdade, em famílias que prezam muito pelo bem-estar material, mas que não oferecem algo a mais, afeto, presença, companheirismo, limites. Então, nós estamos numa sociedade muito fragmentada e uma sociedade muito ferida. E aí gostei muito de, ao estudar um pouco assim a história e o carisma da congregação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras, e ver um símbolo, uma imagem muito bonita, que é a imagem da pérola. Eu penso que a evangelização ela é uma espécie assim de tarefa de fabricação de uma pérola. A pérola é a reação de uma ostra, não é? Quando entra uma impureza dentro dela. Ela secreta ali várias coisas e vira aquela pedra preciosa. Eu imagino que o nosso trabalho é ajudar as pessoas a se abrirem, como uma ostra que pode estar fechada. Então, abrirem a Deus para que as suas feridas, os seus cansaços, a sua falta de sentido seja ressignificada, trabalhada por Deus e se torne um tesouro, como é uma pérola preciosa dentro de uma ostra.
E todos nós, seres humanos, carregamos esse potencial de nos encontrarmos com Cristo e ressignificarmos a nossa vida. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que no tempo de hoje, evangelização tem tudo a ver com cuidado. Fiquei muito contente desse encontro, né, sinérgico, assim, do carisma e dos direcionamentos, das diretrizes da congregação, com esta ideia, que é uma ideia que a ANEC defende muito. Porque se eu pensar que evangelizar é algo uma tarefa estritamente religiosa, e que a pastoral se resume a uma tarefa estritamente religiosa, com isso eu já tiro uma série de pessoas do meu campo de visão enquanto evangelizador. Eu não vou incluir evangélicos, eu não vou incluir ateus, eu não vou incluir agnósticos, indiferentes, eu não vou incluir as pessoas que estão descobrindo a sua sexualidade, ou que são transexuais, porque são realidades que estão nas nossas escolas. Então, nós começamos a excluir as pessoas quando nós entendemos que evangelizar é especificamente uma tarefa religiosa. Mas evangelizar é mais. A imagem nossa, até para falar de pastoral, é de Jesus, bom pastor, que põe a ovelha no colo, que carrega a sua ovelha, que cuida da sua ovelha, que faz o bem para a sua ovelha, independentemente se essa ovelha é A, B ou C, se ela é católica ou não é, cuida. Então, a ideia do cuidado é uma ideia muito boa para nós repensarmos a evangelização nas escolas católicas. Isso nos dá um campo de trabalho imenso. E uma forma de cuidado que nós temos é anunciar Jesus Cristo. Então, numa sociedade, como eu disse, fragmentada, plural, uma sociedade desencantada, encantar alguém com o evangelho de Cristo é a tarefa de todo evangelizador. Encantar para Cristo não significa necessariamente converter as pessoas ao catolicismo, né? Não é essa a nossa finalidade, mas é anunciar uma palavra de misericórdia e de liberdade que o mundo está carente, o mundo está necessitado. E nós, o tempo todo, precisamos pensar que Cristo nós anunciamos e como nós o anunciamos. Porque existem muitos Cristos dentro da própria igreja. Tem um Cristo que é moralista, que é um juiz, que é um carrasco, que é o Cristo do não. Tem outro lado que é aquele Cristo do sim total, né? Do tudo pode, tudo é bom, tudo é permitido, e aí é um Cristo adocicado, light, né? Um Cristo de conveniência. Então não é tanto ao mar nem tanto à terra. O Jesus Cristo é aquele que dá um sim para o ser humano, um sim incondicional, que é o seu amor entregue na cruz, mas que apresenta ao ser humano um caminho no qual ele vai ter que discernir. Ponho diante de ti dois caminhos, vida e morte. Está lá no Deuteronômio. E Jesus Cristo o tempo inteiro está propondo às pessoas no Evangelho que optem, que escolham pela vida. Ele fez isso com Zaqueu, ele fez isso com o jovem rico, ele fez isso com a mulher pega em adultério, ele fez isso com os doentes. Então, o tempo inteiro, Jesus Cristo está nos colocando numa posição de liberdade e não numa posição em que ele escolhe por nós. Então, dar um sim e, ao mesmo tempo, dar a outra possibilidade de dizer sim e não nas escolhas que ele tem ao longo da vida. Talvez essa seria uma definição mais arejada, mais contemporânea de evangelização. E aí nós caímos naquela distinção, que é uma distinção muito útil, muito pedagógica para nós, que é da escola em pastoral ou com pastoral. Uma escola com pastoral entende que a sua tarefa evangelizadora é de um determinado setor, é o setor de pastoral, ou setor de orientação religiosa, ou departamento de ensino religioso, ao arrepio aí do professor José Adilson, que abriu a nossa cabeça para pensar o ensino religioso, mas tem muito lugar que a pastoral é identificada com o ensino religioso. Uma coisa é a outra, né? Não é que uma coisa comporta a outra, elas são... A escola só tem o ensino religioso como ação pastoral, né?
Não que o ensino religioso não possa ser uma ação pastoral, mas ele não é o espaço da confessionalidade na escola católica. Ele não precisa ser esse espaço. A escola católica tem outras inúmeras oportunidades de ser confessional, né? Pode resguardar a laicidade do ensino religioso, né? A sua diversidade, pluralidade religiosa. Mas voltando aqui a esse slide, uma escola com pastoral e em pastoral. Então, com pastoral é uma escola que pensa a pastoral de forma eventual e esporádica. Uma celebraçãozinha aqui, uma missa ali, um tempo forte aqui, uma campanha da fraternidade, uma ação de solidariedade. Mas essas ações, elas não são conectadas numa espécie de pedagogia, numa espécie de identidade da escola. São ações eventuais, é uma pastoral de eventos e não de processos. E, por fim, uma escola com pastoral entende geralmente a evangelização de forma unidirecional. Porque, como ela atua de forma eventual, pontual, esporádica, evangelizar se torna catequizar, doutrinar e rezar. São as ações que a escola tem. De vez em quando ela tem uma fala com as famílias, de vez em quando ela reza com os alunos, de vez em quando ela dá uma catequese. Mas ela se resume na dimensão religiosa. E aí a gente propõe que a pastoral na escola católica seja muito mais do que isso. Ela é isso também, mas ela seja muito mais. Que ela seja um espírito que permeia toda a identidade da escola. Está ali na sala de aula, na secretaria, na biblioteca, na tesouraria, todos os espaços são espaços pastorais. E essa pastoral, esse setor que cuida da animação pastoral da escola, ele pensa de forma processual e intencional. Então, não vai pensar ações pontuais, mas ações continuadas, ações intencionalmente planejadas para construir uma espécie de narrativa da identidade daquela instituição. E, por fim, uma escola em pastoral é uma escola que entende a evangelização de forma ampliada. Então, a evangelização como a tarefa de humanizar, de despertar espiritualmente as pessoas, independentemente da confissão religiosa, independentemente se são católicos ou não católicos. Uma evangelização assim pensada, ela busca revelar, né, Jesus Cristo, fazer com que ele seja uma espécie de modelo das pessoas, não necessariamente um paradigma, vamos dizer assim, rígido, mas que ele seja imitado, e tem que apresentar Jesus Cristo como alguém a ser imitado. É uma escola que faz com que o outro conheça Jesus Cristo, ame a Jesus Cristo, independentemente da sua adesão religiosa. Então, é a ênfase na dimensão humana que se dá, e não tanto na dimensão religiosa. Agora, como se faz a escola em pastoral, né? Aqui está o desafio, porque esse discurso todo, essas ideias todas, de certa forma já estão assim há um tempo na nossa cabeça, a gente já vem falando disso, mas o como ainda é um mistério, ainda é uma tarefa hercúlea. É difícil fazer a escola em pastoral. É muito mais fácil delegar para uma equipe, colocar uma irmã lá, coitada, para poder dar uma catequese aqui, outra ali, fazer uma reza aqui, outra ali, mas uma escola em pastoral é trabalhosa. É trabalhosa porque é preciso pensar um currículo evangelizador. É preciso mudar o paradigma de gestão e é preciso construir uma pastoral de forma intencional. Então, destrinchando essas três ideias, o currículo evangelizador pressupõe que tudo que um estudante vive na escola, em qualquer espaço da escola, faz bem para ele e ajuda ele a ser melhor. Desde uma brincadeira no pátio, desde uma ação social, desde uma celebração e até a própria aula. Então, o conteúdo curricular, o planejamento do professor, ele tem esta finalidade clara. Não, nós queremos fazer homens e mulheres bons, homens e mulheres críticos, conscientes, inteiros, criteriosos, amáveis. Então, está aí um desafio. Nós estamos adequando os currículos da BNCC, é uma oportunidade de pensar um currículo da escola
que seja evangelizador, né? E se a gente não consegue mexer no currículo, que a gente mexa nos nossos planejamentos, que haja um estímulo por parte da escola, da direção, da coordenação, da supervisão, para que os professores pensem na função social, na função humanizadora das suas aulas, né? Uma aula de física, por mais dura e pesada e abstrata que seja, pode ser uma aula evangelizadora, né? Não me perguntem como, porque eu não sou professor de física, mas eu acredito que pode ser, né? Depois, uma gestão humanizada. Aí, todas as relações interpessoais nessa escola católica são de alta qualidade. Tanto as decisões da equipe gestora, diretores, coordenadores, supervisores, todas as decisões pensam no bem da pessoa humana. Então, o professor é visto como pessoa, o aluno é visto como pessoa, os pais são vistos como pessoa, né? O pai não é cliente, o pai é pessoa. O professor não é mão de obra, o professor é pessoa. O estudante não é aluno, simplesmente, não é um ser que nós vamos, assim, moldar e modelar somente. Não, ele é pessoa, ele tem identidade, ele tem capacidades. E, por fim, as ações pastorais intencionais, né? Que significa que a nossa ação pastoral, e aí nós vamos ter momentos, sim, de oração, de catequese, de formação, mas esses momentos vão ser pensados de forma educativa, vão ser pensados de forma pedagógica. A gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe o que ele precisa experimentar, aprender com aquela vivência pastoral. Às vezes a gente dá conta de pensar uma sequência didática de uma aula, mas não dá conta de pensar uma sequência didática de um trabalho de pastoral com jovens, por exemplo, né? Então, o convite é para que a gente pense de forma mais organizada. E, imediatamente, o que cada um pode fazer? O que as instituições podem fazer, né? Antes de tudo, alinhar. O alinhamento é algo imprescindível. A gente precisa alinhar com a equipe pedagógica, com a equipe administrativa e com a equipe pastoral. Alinhar significa, vamos dizer para todos o que é que nós, congregação das servas de Maria Reparadoras, o que é que nós, irmãs, queremos com a nossa escola, enquanto um campo de missão. Todo mundo tem que saber disso. Os professores têm que saber disso. Os funcionários do administrativo, da limpeza, têm que saber. Porque todos eles estão envolvidos na missão que as senhoras têm de servir aos irmãos e de evangelizar. Por outro lado, a escola tem que propiciar ocasiões para os professores se formarem espiritualmente. Então, a escola tem que evangelizar os educadores e os educandos. Tem que ter o espaço, tem que garantir o momento, tem que garantir um espaço de qualidade. Não é 5 minutos no começo de uma reunião de professores. Não estou dizendo para fazer um retiro inaciano de 30 dias com todos os professores, não. Mas o tempo que tiver, um tempo honesto, justo, dentro das programações nossas, mas que seja de qualidade, que seja bem pensado, que seja bem preparado. Deve-se também planejar, é uma coisa que está no nosso alcance. Estamos aí preparando os planejamentos do ano que vem. Então, nós podemos planejar a pastoral, e planejar a pastoral já muda tudo. Não subestimem o planejamento pastoral, né? Uma pastoral planejada é uma pastoral que sabe aonde quer chegar. Quem não sabe aonde quer chegar, vai por qualquer caminho. Quem sabe aonde quer chegar, planeja. E, por fim, cabe a nós investir naquilo que nós já fazemos. Então, talvez, não é virar e inventar tudo do zero. Não, é nós começarmos a olhar tudo o que nós fazemos e a gente começar a costurar tudo isso que a gente faz com a linha da intencionalidade pastoral, que é uma intencionalidade pedagógica, no caso da escola católica. E aí, vocês me desculpem, eu não tinha acionado aqui as gravuras, né? E aí, por fim, eu queria deixar um convite para que vocês apreciem, participem, estejam conosco em Salvador no ano que vem, que nós vamos conversar sobre isso, né? Nós vamos ter vários espaços para falar no Congresso Nacional de Educação Católica, para falar sobre evangelização na escola católica. Está aí o convite nos dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. Estou falando agora porque a gente sabe as passagens
aéreas são caras, né? Existe deslocamento, exige hospedagem, então para que as senhoras se programem, tanto as irmãs quanto os gestores da escola, leigos, professores, agentes de pastoral, todos estão convidados para este encontro, onde nós vamos falar muito mais sobre isso. E eu queria terminar, né, lendo um pouco no site, estudando um pouco do carisma de vocês. Eu fiquei muito impactado com essa ideia da reparação, porque reparação é uma palavra um pouco antiga na teologia cristã, né? Reparar tinha a ver assim com um ato assim um pouco culposo, né? Meu Deus, vamos pedir perdão a Deus, vamos fazer um ato de reparação, dessa espiritualidade um pouco mais antiga. Mas as irmãs, servas de Maria reparadoras, reinventaram um pouco essa ideia da reparação. E trouxeram para essa ideia da reparação, eu reparei lá no site das senhoras, da congregação, uma ideia muito bonita da reparação como reparar a ferida dos seres humanos, as feridas, reparar os sofrimentos. Eu espero firmemente que as unidades educacionais, sociais desta congregação e também as comunidades religiosas continuem nesta bonita fidelidade a Cristo servo, reparando o rosto sofrido dos nossos irmãos e irmãs. Então, precisando, contem conosco. Nós estamos aí para servir também. Obrigado.